YouTuber, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga. Estamos aqui nessa tarde para falar hoje um pouco sobre os pronomes demonstrativos. Bom, nós começamos a ver a categoria morfológica dos pronomes e dentro das várias categorias que já foram estudadas, nós vimos duas delas. A classe dos pronomes pessoais, divididos ali em caso reto e caso oblíquo, e a dos pronomes possessivos. Tudo bem? Agora nós vamos ver um pouco a respeito dos pronomes demonstrativos e na nossa próxima aula sobre os indefinidos. Finalmente, mais adiante, a gente vai ver um pouco sobre os relativos, os interrogativos e os pronomes de tratamento, que são, tirando os pronomes relativos, mais fáceis. Os pronomes demonstrativos têm usos bastante específicos, Eles podem ser invariáveis, quanto a gênero e número, isto, isso e aquilo, ou podem ser também variáveis, Essas formas que encontram a forma no feminino ou no plural. Este, esta, estas, Esse, esses, essa, essas, aquele, aquela, aquelas, Todos esses são possíveis de variar em gênero e número e esses não. Existem três formas de usar os pronomes demonstrativos, tanto no tempo, quanto no espaço, ou ainda no texto. Vamos ver cada um desses tipos, para depois a gente a seguir falar como eles se associam com a preposição e qual é o funcionamento deles quando se refere à sintaxe. Bom, no tempo a gente pode estar falando de um momento presente, a gente vai usar sempre o este, o isto ou este, Neste momento, então, Neste ano de 2020, quando eu estou falando do ano presente, do dia presente, da semana presente, do mês presente, eu vou usar este. Tudo bem? No momento próximo, pode ser tanto para o passado ou quanto para o futuro, olha, será que ela vai embora a essa hora? Falando de logo mais tarde, por exemplo. Esse último ano já foi difícil, Então, se eu estou falando tanto de um futuro ou de um passado próximo, eu vou usar esse na minha referência de tempo. Se eu estiver falando de um passado distante, eu vou usar aquele, Aquele ano de 1945, ou naquele ano, muitos morreram. Tudo bem? Então, este no momento presente, esse em momentos próximos, E em momentos distantes, a gente usa, principalmente para o passado, o aquele, aquela ou aquilo, Enfim, os usos do espaço depende de quem fala, Se o objeto está perto de quem fala, se ele está perto de com quem se está falando ou se está distante dos dois. Então, se eu estou segurando o celular e digo este meu celular é bom, o objeto está perto de mim, eu uso este. Se eu estou falando com um colega que tem um óculos no rosto, por exemplo, eu digo, olha, esses teus óculos são lindos, porque os óculos estão perto dele, Estão mais próximos dele do que de mim. Ou se nós dois estamos juntos e avistamos um edifício ao longe, nós dizemos, você está vendo aquele prédio ao longe, Você vê aquele prédio, então é aquele que é distante dos dois interlocutores, Distante de quem fala e distante de com quem se fala. Tudo bem? É bastante parecido, No presente, aqui, com aquele perto de quem fala. Ou próximo com quem se fala. E distante no passado, ou distante nos dois, quando a gente usa o aquele. Há uma pequena diferença quando a gente faz o uso desses pronomes demonstrativos no texto. Por quê? Eu posso usar o este ou esse para retomar um único elemento, embora seja mais recomendado que eu use o esse. E eu tenho o uso do este e do aquele quando eu estou voltando em pelo menos dois elementos. Olha lá. Este é algo, é um nome ou um termo, algo que ainda será dito. Então, quando eu vou fazer uma explicação, por exemplo, eu uso o pronome isto. Sou mineiro, isto é, nascido em Minas Gerais. Então, a explicação não vem depois. Quando algo que vai ser explicitado, que vai ser declarado, vem depois, eu vou usar o este, e os seus equivalentes. Isto, este ou esta. Se eu estou voltando em um só nome, eu vou usar o isso ou o esse e seus equivalentes. Olha lá. Um acidente, nossa, isso é horrível. Ué, o que é isso? O acidente.
algo que aconteceu anteriormente. Né? Então, a frase clássica que a gente vê lá nos elevadores, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo. Nós vamos ver que é errado essa construção gramaticalmente falando. Né? A seguir eu vou explicar para vocês por quê. Então, antes de entrar no elevador, verifique se esse elevador, né, se esse encontra-se parado nesse andar. Então, se eu já citei anteriormente, eu vou usar o esse, o isso, né, ou o essa, que é a variação de gênero aí do mesmo tipo de pronome. Então, se eu ainda vou dizer, né, este. Se eu já disse, esse. Agora, se eu já disse dois elementos, eu vou usar o este em contraposição ao aquele. O aquele é o primeiro que eu disse e o este é o último que foi dito. Olha meu exemplo aqui, ó. Futebol e basquete são esportes em equipe. Este, o último, se joga com as mãos. E aquele, o primeiro, com os pés. Então, para que eu não confunda o meu examinador, se eu tiver dois elementos, eu tenho que usar a oposição entre este e aquele. Se eu tiver só um elemento, posso usar o este, posso usar o esse. Mas eu recomendo que quando você estiver voltando em algo que foi dito, você usa o esse, que é a forma gramatical mais adequada. Vou pausar para a gente ver outras observações a respeito do comportamento desses pronomes. Tudo bem? Bom, seguindo então, a gente vê que os pronomes demonstrativos eles podem se associar às preposições de maneira, não é, contraída. Olha lá, fui àquela famosa igreja. Então, a preposição a, ela pode se juntar com aquele, aquela, aquilo, né? Aquilo, aquele. Então, essa aqui é uma exceção no uso da crase, quando a crase se junta a um termo masculino, por exemplo. Não é o caso da palavra aquela, né? Mas, então, fui a regência do verbo ir está pedida aqui, àquela, fui àquela, então eu vou juntar esse a com esse a, né? Na forma de um acento aqui, ó, indicativo de crase. Então, essa é uma possibilidade da preposição a se juntar com o pronome. O de e o em mais facilmente pode se juntar com todos eles, né? Disto, né? Deste, daquele, né? Neste, nisto, naquilo, né? A gente tem o de mais o este, para não repetir o e, né? De mais este, deste dia em diante, não bebo mais. Né? Olha lá, o de mais este. Ou o em mais essa aqui, ó, sem nenhum problema, para não ter que repetir. Em essa, eu digo nessa data tão importante. Por exemplo, então, né, os pronomes podem sim estar associados juntos com as preposições. Os pronomes, existem outras palavras, outros termos que podem atuar como pronomes demonstrativos se tiverem na função adjetiva. Como assim? Você lembra que eu te disse que o pronome ora acompanha, ora substitui o nome? Então, vamos ver aqui. Não tenha semelhante atitude. Olha lá. O substantivo aqui, ó, é atitude. Então, o semelhante acompanha a atitude, né, de alguma forma qualificando. Mas ela funciona como pronome, porque atitude como aquela. É como se eu estivesse, né, fazendo uma comparação. Então, não tem uma atitude como aquela. Não tenha semelhante atitude. Então, o termo aqui, ó, semelhante, está acompanhando o substantivo. Então, ele é um pronome na função, né, de um adjetivo. Porque se ele acompanha, ele funciona como adjetivo. Se ele substitui, ele funciona como substantivo. Olha lá. Em tais momentos, devemos repensar. Da mesma forma, o substantivo está aqui, momentos, né? Tais momentos é como se fosse assim, nesses momentos, né? Em tais momentos, nesses momentos devemos repensar. É como se ele estivesse no lugar de um pronome. Ele está acompanhando. Então, da mesma forma, né? Ele funciona como pronome adjetivo. A mesma coisa
acontece aí para o próprio ou o mesmo, o que muitas pessoas erram. Por exemplo, porque usam o mesmo no lugar de esse. Repare, Hugo é corintiano. O mesmo professor que adora verde. Né? Embora exista uma contradição em termos de conteúdo, já que a cor favorita do corintiano é o preto, né? Eu estou falando de Hugo e que eu estou usando um termo semelhante. Está vendo que o mesmo acompanha o professor aqui, ó? O mesmo professor que adora verde. Não tem problema, assim eu posso usar, está perfeitamente ok. O que eu não posso fazer é isso. O mesmo adora verde. As pessoas gostam de falar assim, ó. Hugo é corintiano. O mesmo adora verde. Está errado, porque o mesmo não pode funcionar como pronome substantivo. Ele só vai estar certo se ele estiver acompanhando. Então, só se ele funcionar como pronome adjetivo. O mesmo professor. Então, aqui eu tenho o pronome que acompanha o substantivo, né? E o restante da minha oração, que adora verde. Então, dessa forma aqui está correto. Lembre-se, o mesmo, a mesma, não pode ser usado para retomar um único termo. Então, esses pronomes aqui, ó, demonstrativos, eles só podem substituir, né? Eles só podem funcionar como pronomes demonstrativos se eles acompanharem algum substantivo. Eles não podem substituir esse substantivo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer essa explicação para ver se vocês entenderam com esses exemplos aqui logo abaixo. E o que isso vai influenciar no fim das contas? Vai influenciar a função sintática do termo, que é o nosso conteúdo que a gente vai ver, né, mais adiante ainda esse ano. Olha lá. Esse jovem é estudioso, mas este é o mais habilidoso. Olhando só para os pronomes, você consegue perceber que este retoma jovem. Concorda comigo? Olha lá. Esse jovem é estudioso, mas este jovem, que eu estou evitando a repetição, aparece aqui, é o mais habilidoso. Ambos os casos falam de jovem. Então, não fique preocupado com relação ao uso das palavras aqui no tempo e no espaço. Observe agora a estrutura em que eles aparecem. Esse jovem é o sujeito do verbo ser. Concorda comigo? Que é um verbo de ligação aqui, ó. Estudioso não qualifica esse jovem? Qual é o núcleo do termo? Qual é a palavra mais importante? Ora, é o substantivo jovem. Tudo bem? Então, esse pronome aqui que acompanha, ele é um pronome, ó, acompanha jovem, não é? Ele é um pronome na função adjetiva. Isso muda? Sim, porque se ele está na função adjetiva, ele vai ser chamado na sintaxe de adjunto adnominal. Essa é a função sintática. Ó, dentro do sujeito, ele acompanha o substantivo jovem. Então, a função sintática aqui, ó, do esse, só do pronome esse, vai ser a função de adjunto adnominal. Beleza? Mas nesse caso aqui, ó, mais este. Este aqui é um pronome que substitui jovem, não é? Então, ele é um pronome na função substantiva. Se eu olhar para o resto da minha oração, tem a mesma estrutura de lá, ó. VL, né? O mais habilidoso que qualifica este, ó, predicativo de este. Se ele é um pronome substantivo, ele vai exercer o papel de um substantivo. Que função sintática é essa aqui? Sujeito simples, né? Aqui o meu sujeito simples, ó, no primeiro caso, é esse jovem. Mas como o núcleo é jovem, esse só acompanha o jovem, portanto, ele tem função adjetiva, e na sintaxe ele vai ser chamado de adnominal. Se ele substitui, ó, substantiva substitui, ele vai exercer a função de um substantivo. Portanto, ele será classificado como sujeito simples. Vejamos o último caso para ver se vocês aprenderam mesmo. Ganhamos a partida e isso foi demais. Olha lá. O que é isso? Né? O fato de ter ganhado a partida. Ó. Eu estou com uma única palavra retomando uma afirmação anterior. Vamos olhar para a estrutura? Isso foi demais. Ganhamos a partida. O sujeito é nós. Aqui, não é? Alguém ganha alguma coisa, então esse é um verbo transitivo direto.
a partilha é o meu objeto direto. Se você não sabe o que é isso ainda, você pode olhar na aula do terceiro ano a revisão de transitividade, mas que nós temos que saber desde já. E isso foi demais. Olha, não tem uma ação acontecendo. Eu tenho um verbo de ligação, né? E uma palavrinha aqui, ó, que qualifica. O isso. O isso acompanha? Tem algum substantivo que ele está acompanhando aqui? Não. Se ele acompanha, ele é adjetivo, logo ele é adnominal. Mas se ele substitui, ele funciona como substantivo. Logo, qual é a função sintática de isso? Sujeito simples. Não é? Por quê? Porque se isso funciona como se fosse um substantivo. Tudo bem? Essa mesma lógica a gente vai ver, né, nos numerais e também em outras categorias de pronome, como os pronomes indefinidos, que nós veríamos hoje, mas eu vou deixar para uma aula seguinte, para poder renovar as minhas tintas e para nós não nos estendermos tanto assim. Obrigado, por hoje é só.